Muito boa tarde a todos os que nos veem ou ouvem, e portanto neste caso também poderá ser bom dia ou boa noite. Agradeço a todos os presentes, apesar de hoje estar um dia assim meio não convidativo a sair de casa, mas estamos aqui todos e temos uma casa plena, cheia de gente, está tudo presente, o que é ótimo. Sendo assim, vamos dar início à nossa sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2026, está aberta a sessão e a nossa Assembleia Municipal. Dou a palavra para fazer a contagem chamada dos presentes. Boa tarde a todos. Vou passar a chamar todos que estão aqui presentes. Presidente da Assembleia Municipal, António Carrilho Simas Santos, presente. Primeiro secretário, Eugênio Manuel Leal de Freitas, presente. Segundo secretário, Nicole Marina Lemos, presente. Vogais do PS, Paulo Alves, presente. Antoninho Azevedo, presente. Noélia Maria Machado, presente. Ana Isabel Maria Fagundes Neves, presente. José António Fernandes, presente. João Santos Lemos, presente. Ruth Fátima Cordeiro Cova Jasso, presente. Vogais da coligação PSD-CDS-PP. Carlos Manuel Tavares Simas, presente. Simão Pedro Monteiro Lopes, presente. Germana Maria Fernandes Ferreira Eris, presente. Tiago Orlando Medina Cardoso, presente. Mónica Alexandra Arruda Betancourt Macedo, presente. Secretário da Junta de Freguesia de São João, Nelson Madruga, presente. Presidente da Junta de Freguesia das Lajes de Pico, Emílio Gonçalves Melo, presente. Presidente da Junta de Freguesia das Ribeiras, Délcio Arménio da Silva, presente. Presidente da Junta de Freguesia da Calheta Nesquim e Elizabeth Goulart Cardoso, presente. Secretária da Junta de Freguesia da Piedade, Lisa Ângela Silva, presente. Presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha, Hugo Roberto Azevedo, presente. Presidente da Câmara, Ana Catarina Terra Brum, presente. Manuel dos Santos Pimentel está ausente. Amílcar Sérgio Oliveira Goulart, presente. Ângela Cristina Silva Betancourt Alvernaz, presente. E Nuno Manuel Vieira da Silva Monteiro, presente. Muito obrigado. Está tudo. Vou falar ao Sr. Secretário para ler os pedidos. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Remetido pelo Conselho de Ilha, remessa de edital, convocatória e documento de suporte da reunião extraordinária a ser realizada no dia 3 de março pelas 17 horas no Salão Nobre do Conselho de Lajes de Pico, no âmbito da visita estatutária com o Governo Regional dos Açores. Também remetido pelo Conselho de Ilha, a análise do documento de trabalho, memorando para a visita estatutária. Remetido para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, um ofício com o assunto início de funções como secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Remetido pelo Museu do Pico, um convite para o Montanha Pico Festival, que se realiza a 13, 20 e 27 de janeiro. Remetido pela Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciências de Dados, Territórios e Sociedade em Rede, o 4º Congresso Internacional de Políticas Públicas e Ciências de Dados, a realizar de 21 a 23 de maio em Mirandela. Remetido pelo Museu do Pico, o convite para celebrar Camões. Remetido também pelo Museu do Pico, um convite para o Teatro Que Direitos Humanos realizou-se no dia 31 de janeiro pelas 21 horas. Também remetido pelo Museu do Pico, um convite para o concerto pela Tuna Ilha Negra, concerto que se realizou no dia 6 de fevereiro às 21 horas. Remetido para a Associação Nacional de Assembleias Municipais, a ANAM em Rede, palestra a 25 de fevereiro de 2026 sobre as Assembleias Municipais Jovens. O jornal O Alterense, edição de outubro a dezembro de 2025. Remetido para a Associação Nacional de Assembleias Municipais,
assinado pelo Presidente Fernando Pereira, um convite para uma informação que vão receber a revista Ideias e Territórios número 8. Também remetido pela ADREL, a revista dos municípios número 30 de 2025. Remetido pela ATAM, um postal de boas festas de 2025. Também remetido pelo Museu dos Baleeiros, pelo Museu do Pico, um postal de Natal. Também um postal de Natal pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Isto agora tem aqui vários postais de Natal, eu só vou dizer os órgãos que os emitiram. Pela Assembleia Municipal de Carregal do Sal, pela Associação Nacional de Assembleias Municipais, pelo município de Águeda, pela Junta de Freguesia da Calheta de Mesquim, e um ofício de início de funções da ANMP, assinado pelo Presidente Pedro Pimpão, um postal de boas festas da Câmara Municipal de Ponto de Sor, assinado pelo Sr. Presidente do Hilário, pela Assembleia Municipal da Horta, o jornal Voz das Misericórdias, número 2 de 2026, remetido pela CPCJ das Lajes do Pico, relatório anual de atividades, remetido pela Assembleia Legislativa Regional o voto de congratulação pelos 75 anos da ermida de Nossa Senhora de Fátima, lugar das Pontas Negras, Freguesia das Ribeiras, Concelho das Lajes do Pico, pelo município da Madalena, a convocatória dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal das Lajes do Pico, referente à instalação do Concelho de Ilha, o jornal Voz das Misericórdias 1 de 2026, da cooperativa Valor Global e a revista Ideias e Territórios da ADREL, Autarquias e Autárquicas 2025, um balanço, metido pelo Partido Socialista Nacional, um ofício dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal sobre os prazos máximos de pagamento às autarquias locais no contexto dos instrumentos de colaboração com o Estado, e o jornal Voz das Misericórdias, número 12 de 2025. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. De momento entrou aqui um voto. Não sei se a bancada tem alguma a apresentar. Não. Sendo assim, vou dar a palavra para o Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e espero que esta Assembleia vá também tanta primeira e que todos saiam daqui com objetivo. Nós temos duas comunicações, uma sobre o idioma que a Ana vai ler e depois uma proposta de recomendação que eu ler. Boa tarde a todos. Mais uma vez, o restaurante Bioma, o Pico e os Açores estão de parabéns. O restaurante Bioma foi o vencedor na categoria Restaurante do Ano 2025, prémios considerados os Oscars do vinho da gastronomia, distinção atribuída pela revista de vinhos numa cerimónia que decorreu a 6 de fevereiro na sala de arquivo do Centro de Congressos de Alcântara do Porto, e na presença de 900 convidados, enólogos, produtores de vinho e profissionais do setor vinícola e hoteleiro. Mais uma vez, interessamos parabéns ao restaurante Bioma. Agora temos, eu já entreguei para Portanto, temos uma proposta de recomendação. Avaliação e consolidação do troco da Estrada Regional Lajes do Pico e Haddad. O Grupo Municipal do Partido Socialista vem, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, apresentar a seguinte proposta de recomendação. Considerando que o troço da Estrada Regional entre as Lajes do Pico e Haddad constitui uma via estruturante para a mobilidade interna da ilha, sendo diariamente utilizado por trabalhadores, estudantes, transportes de mercadorias, serviços essenciais e visitantes, são identificáveis ao longo daquele percurso zonas com taludes instáveis e áreas que evidenciam deficiente consolidação geotécnica, potenciando a ocorrência de deslizamentos ou quedas de materiais para a faixa de rodagem. A instabilidade dos taludes representa um risco real para a integridade física dos utentes,
poder comprometer a segurança rodoviária, provocar acidentes e colocar em perigo pessoas e bens. A frequência crescente de fenómenos meteorológicos intensos agrava a vulnerabilidade das estruturas rodoviárias, exigindo uma abordagem preventiva e estruturada, baseada em avaliação técnica rigorosa. A segurança das populações e a fiabilidade das acessibilidades rodoviárias devem constituir prioridade absoluta na ação governativa, considerando que a existência do relatório do LAREC, noticiada na comunicação social e republicada por portadores de cargos públicos, se provou não ser real. A Assembleia Municipal das Lajes do Pico recomenda ao Governo Regional dos Açores que promova, com caráter de urgência, uma avaliação técnica aprofundada às condições de estabilidade dos taludes e à segurança global do troço da estrada regional entre as Lajes do Pico e a Piedade. Elabore e execute um projeto estruturado de consolidação geotécnica, estabilização de taludes e reforço das condições de proteção da via, garantindo a segurança efetiva e duradoura dos utentes. Proceda à definição de calendário de intervenção e à respectiva dotação financeira, assegurando que a proteção da vida humana e a prevenção de acidentes prevaleçam sobre soluções meramente pontuais e reativas. Muito obrigado. Eu ponho este ponto à discussão. Alguém que se quer pronunciar? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa principal, boa tarde ao Executivo, boa tarde aos restantes presentes aqui na reunião. Sim, o facto do aluno numeroso da variedade é algo que preocupa todos os lajenses e penso que também foi algo que já foi incluído também no memorando a enviar, elaborado pelo Conselho de Ilha para a reunião com o Governo Regional. E, claro, é algo que preocupa todos os lajenses e penso que é algo que tem que ser considerado em pouco tempo também pelo Governo Regional, porque, efetivamente, é um troço que muitos lajenses precisam daquele troço para vir trabalhar e para fazer a sua vida. E foi visto que, penso que durou 2-3 semanas, a interrupção ali do troço, e complicou a vida de muitos cidadãos. E então é algo que tem que ser já revisto, antes que volte a acontecer e antes que, neste caso, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém, mas pode vir a acontecer um acidente e é algo que tem que ser revisto o mais rápido possível. Por isso, nós somos a favor dessa recomendação a enviar ao Governo Regional. Muito obrigado. Se quer alguém quer mais intervir. Assim sendo, vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Não sei se há alguma inscrição para o período antes da ordem do dia. Nós temos só 2 pontos. Um vai ser apresentado para mim e outro pela professora Germana. Okay. O primeiro ponto que a nossa bancada da coligação vem apresentar é relativamente ao balcão do Santander. Foi referido na ata da última Assembleia Municipal que o balcão do Santander ia permanecer a funcionar por atendimento presencial. E, de facto, é o que se verifica, mas apenas se verifica do atendimento às quartas-feiras. E penso que só de manhã. A nossa questão que vimos colocar é saber se existem alguns contactos ou algumas informações adicionais se este funcionamento vai continuar desta forma ou se existe alguma evolução deste processo e saber se o atendimento apenas vai continuar às quartas de manhã, que penso que só vem um funcionário e só é permitida a entrada um de cada vez. Perceber se é por marcação, exato. Sim. E é só perceber se esta situação vai se continuar e saber se existem alguns contactos sobre esta hipótese. Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Assembleia, à mesa, Srs. vereadores, aos restantes deputados, a toda a comunicação social e a todas as pessoas lá em casa que nos ouvem através da Rádio Montanha e agora também nos veem através da Laje TV, também um agradecimento à Laje TV. Em relação ao Santander, o Santander, nós soubemos um mês antes que eles iam fechar as portas na totalidade e, portanto, aquilo que estava em cima da mesa era nada. Iam fechar, deixar de ter o aluguer, deixar de ter o ATM,
e aquilo que se conseguiu negociar, inclusive isso foi, teve várias entrevistas na RTP, Açores, públicas, aquilo que se conseguiu negociar foi que estivesse o ATM ficasse, eles continuassem a ter o escritório e, mediante agendamento, as pessoas possam ser atendidas. Se houver agendamentos que sejam necessários mais do que um dia, eles demonstraram essa disponibilidade para o fazer. Uma questão que eu também soube ontem, que era essa questão de as pessoas só podem ser uma pessoa de cada vez, que até está na minha agenda para falar com o gestor regional, que não tem lógica nenhuma, que as pessoas estejam à chuva a aguardar ser atendidos. E, portanto, isso é algo que nós também não nos revemos e que vamos devidamente falar com o diretor regional para que isso não volte a acontecer. Se bem que estão abertos mediante agendamento. Foi uma negociação muito difícil, inclusive tivemos que ir para instâncias nacionais com a nova diretora, que a nível regional ia ser fechado. Só com a reunião nacional é que se conseguiu reverter aquilo que já estava decidido, inclusive para os funcionários e para toda a população. Conseguiu-se reverter, não sei por quanto tempo, nem aquilo que me tem dito é que mediante agendamento podem ter mais disponibilidade. Quando houver agendamentos que não tenham sido atendidos, eu aí posso também reportar nacionalmente que não está a ser feito aquilo que foi combinado entre eu e o diretor nacional. Certo. Obrigada. Sim. Pronto, eu não disse quando iniciei o ponto, mas, claro, as diligências foram feitas e bem feitas, que até o ponto foi votado a favor também pela nossa bancada, mas, como sabemos, parece sempre algo que seja só por pouco tempo, porque não é viável para uma instituição de crédito continuar com um atendimento só presencial um dia por semana. E a nossa questão vinha mesmo tentar perceber se já tinha existido algum feedback sobre se iria continuar ou se era mesmo só durante alguns meses a situação. Posso, Presidente? Obrigada. Aquilo que foi connosco negociado foi que estariam abertos mediante o agendamento. Nunca nos disseram que vão fechar, tinham-nos dito antes, e quando houve essa negociação, nunca nos foi dado um timing. Sabemos que o mundo bancário está a virar muito para a parte digital. Muitos de nós sabemos, e foi essa também a nossa frontalidade na defesa intransigente da nossa terra, que tem a ver com o envelhecimento da nossa população. Como temos muitas pessoas envelhecidas e que não têm os conhecimentos, não é, na área digital, e por isso esse nosso esforço municipal utiliza os bancos todos que estão sediados nas lajes, apenas e só, e também lhes foi comunicado que assim que tirassem o balcão das lajes do Pico, toda a movimentação que podem ver no ponto seguinte, a maioria da nossa movimentação passa-se pelo Santander e, portanto, isso será a primeira coisa a acontecer, que todas as nossas contas sairão e não teremos qualquer negociação com eles. Mas a verdade é que sabemos que eles, um banco com a envergadura mundial que o Santander Tota tem, trabalha com milhares de milhões de euros e, portanto, a nossa negociação tem sempre um pouco peso face a tudo o que eles têm. Agora, eu quando quando dei a entrevista a nível regional, peço uma intervenção governamental, porque o governo regional também utiliza o Banco Santander Tota para muitos dos seus pagamentos. E, portanto, só havendo essa ação governamental com peso também naquilo que é a movimentação financeira dos dinheiros do Estado, do Governo Regional e das câmaras municipais, é que juntos podemos ter uma posição mais forte em que podemos rebater essa modernidade, digamos assim, do banco digital. Sabemos que uma década isso será muito provável que todos os bancos estejam nessa posição, mas estamos a fazer esse esforço para que seja o mais tarde possível. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Temos um segundo ponto. A nossa questão, a segunda questão, prende-se com o edifício da Associação Cultural e Musical da Piedade.
Conforme vocês devem ter conhecimento, e penso que é o conhecimento geral, o edifício, apesar de ter sofrido umas obras de melhoramento, e muito bem, não é? Porque ele precisava, e de facto foi uma mais-valia muito grande para todos nós, o edifício reverter para a comunidade, temos conhecimento que os problemas de infiltração voltaram. E, inclusive, sabemos que chove no palco, que chove nas cadeiras, que chove no bar. E tendo sido uma intervenção recente, a nossa questão que colocamos, penso que será do interesse de todos nós, é sabermos o que é que o município fez, se já está inteirado do assunto, se eventualmente já falou com o empreiteiro e já o responsabilizou pelas obras já efetuadas, e no sentido em salvaguardar que o edifício vai continuar aberto, porque ele é uma mais-valia muito grande, e se há o risco de ter que fechar o edifício por causa das infiltrações. Em que situação é que isso está? Era esse pedido de esclarecimento. Presidente, posso? Portanto, primeiro uma correção, chama-se Multiusos da Piedade e é da Câmara Municipal, apesar de ter a sede de uma filarmónica, neste momento ela é propriedade do município. Sim, isso mesmo. Esse edifício foi alvo de obras no âmbito do programa Adélia Açor, e aquilo tem uma componente no exterior, algumas das zonas das paredes são cobertas por pedra. Eu vou uma tela em cima, na cobertura, vou um EPS, que é um isolante acústico e térmico, e por cima uma tela à prova do UV, por causa também PVC, por causa do sol, dos raios solares, mas nas zonas que têm forrado a pedra por fora do cimento, o acabamento não dava para fazer da melhor, não ficou, devia ter acabado antes da pedra e acabou ao final da pedra. Com o furacão Gabriel, com os ventos que se fizeram sentir naquela noite, a tela levantou em certas zonas onde tinha a pedra. O empreiteiro está devidamente notificado e apenas estamos a aguardar bom tempo que todos nós desejamos que aconteça para ele ir lá poder reparar a questão. Inclusive ele chegou a furar a placa das abobadilhas para perceber realmente onde é que estavam os problemas e a verdade é que o empreiteiro tem isso sobre a sua alçada e será recuperado, porque o objetivo é que seja realmente esteja em uso e por muitos anos para poder servir a comunidade da Ponta da Ilha, que há muito ansiava por aquele edifício. É apenas um detalhe, mas a verdade sabemos que o furacão Gabriel teve ventos acima daquilo que é o nosso normal, apesar de já estarmos habituados a ter ventos no inverno bastante fortes. A verdade é que naquele dia, naquela noite, isso aconteceu, levantou a tela nessas zonas da pedra e será recuperado e o acabamento será feito não na pedra, mas sim onde acaba o betão da cobertura. Obrigada, Sr. Presidente. Ou seja, só um pequeno esclarecimento, ver se entendi bem. Portanto, a responsabilização vai ser feita para o empreiteiro? Sim, pois. Claro. Okay. Claro. Aliás, ele veio logo, sim. Foi lá acima e deu-nos esse conhecimento, o que estava a acontecer, o que é que era, já tinha percebido o que é que era e, portanto, que isso era a reparação. Ok. Muito obrigado. Eu presumo da intervenção do deputado Simão que será bom, e aqui a proposta e a sugestão também da Sra. Presidente, que esta Assembleia reconhece que o Governo Regional também devia olhar com atenção para este assunto, uma vez que também tem um poder negocial bem mais forte que o Conselho. No ponto do Santander Tota. No ponto do Santander Tota. Portanto, só estou a falar nisto para recolher, e pelos vistos está recolhido, o parecer unânime, toda a gente está, há um parecer por unanimidade de que, de facto, o Governo Regional também se devia preocupar com isso e usar, na medida das suas possibilidades, influência para que esta situação se mantenha sem limite e eventualmente melhor. Sendo assim, não sei se há mais alguma questão que algum deputado queira levantar durante a ordem do dia. Não havendo, e mais uma vez eu gostaria de salientar com alguma pena que não temos presença de pessoas aqui a assistir do público, e que seria nesta altura a altura própria para o público poder intervir. Como já foi dito, nós iremos fazer a Assembleia Municipal
neste mandato pelo menos uma vez em cada freguesia. Em todo o caso, esta não quer demais, e aproveitando a comunicação social e o facto das pessoas nos estarem a ver e a ouvir, é do nosso interesse, da Assembleia Municipal e acho que de todo o Conselho, que as pessoas estejam presentes, assistam a estes debates e venham participar civicamente, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Portanto, mais uma vez, eu tenho feito, fiz esse pedido e já acentuei muito o nosso desgosto por não termos aqui presente ninguém do público. Mais uma vez, fica aqui o repto, espero que isto venha a ter modificação. Assim sendo, vamos passar ao período da ordem do dia. Ponto 1. A aprovação da ata da sessão ordinária de 12 de dezembro de 2025, nos termos do número 1 e 2 do artigo 57 do regimento das autarquias locais e do número 2 do artigo 76 do regimento. Dou a palavra à senhora secretária para ler. Não é preciso. Já foi lido, é verdade. Pronto, então vou pôr à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado. Há uma abstenção. Não estava presente. Portanto, foi aprovado. Temos essa questão de ter o deputado Carlos Simas não estava presente na última Assembleia Municipal. Pois, abstém-se. São duas abstenções. Não, Teresa Oliveira também Também não estava na abstenção. Então, quantas são? Então, quem não esteve presente nessa reunião, faça o favor de levantar o braço. Paulo Alves também, presumo. Então, quantos são? Portanto, foi aprovado com 4 abstenções que correspondem ao facto dessas pessoas que se abstiveram fazem o facto de não terem estado presentes. Assim sendo, passamos ao ponto número 2, apreciação da situação financeira da autarquia, e dou a palavra à senhora Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. O ponto de situação da Câmara Municipal no último dia útil, no dia 20, sexta-feira, é que as dívidas empreiteiros, fornecedores e subsídios era 0. Dívidas em instituições de crédito, portanto financeiras, temos aqui 641.442,51 cêntimos. E nos nossos bancos temos um total de 1.086.855 euros e 76 cêntimos. Portanto, a saúde financeira da Câmara continua muito boa. Muito obrigado. Obrigada. Estamos assim, vamos ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o relatório de atividades da autarquia. Para isso dou a palavra à senhora Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, todos vocês receberam o relatório. Isto acaba por ser muito sucinto para aquilo que acontece durante o nosso dia-a-dia, mas também para que os nossos ouvintes e os nossos munícipes possam ouvir lá em casa, faço aqui o levantamento de algumas que sejam as mais importantes. Tivemos no dia 7 de dezembro a sessão de homenagem da Câmara Municipal por ocasião dos 90 anos do nascimento do maestro Manuel Emílio Porto. Foi professor, deputado, uma pessoa muito importante para a nossa terra. No dia 10 de dezembro tivemos visita às juntas de freguesia, isto para dizer que após 1 de janeiro de 2022 as reuniões nas freguesias, a política de proximidade continua. Todas as quintas-feiras, agora às quartas, desculpem, a Câmara Municipal, o Executivo, vai às juntas de freguesia para poder ouvir os seus munícipes e também para poder ver aquilo que se passa nas freguesias. No dia 11 de dezembro tivemos a assinatura da escritura da aquisição do terreno onde é apelidado Jafomega, portanto ali na esplanada do Sr. Edmundo Machado Ávila, onde a Câmara Municipal pretende fazer o mercado municipal.
No mesmo dia, tivemos uma reunião no âmbito da construção do novo auditório das Lais do Pico. Aproveito para dizer que no dia 3 de fevereiro foi lançado o concurso público internacional do projeto da Escola de Música e Auditório das Lais do Pico. Já tivemos algumas propostas, digamos assim, pedidos de esclarecimento à Câmara, ainda na sexta-feira tínhamos pedidos de esclarecimento, e, portanto, o multiusos neste momento está em fase de arranjarmos o projetista, tem 60 dias para apresentar um esboço, digamos assim, um pré-projeto, e depois esses projetos serão premiados por um júri regional, local e nacional, que depois é que dão a pontuação e quem ganhar o prémio é que vai fazer o projeto depois então desenvolver o novo multiusos das Lais, onde teremos o novo auditório e onde também irá a Escola de Música depois desenvolver-se. No dia 14 de dezembro tivemos a participação, isto também para dizer que tivemos muitos almoços e jantares de Natal. A Câmara Municipal, depois, no âmbito dos convites, das associações, fazemos-nos sempre representar, quer eu, que eu sou vereador, o Sr. Vice-Presidente, fazemos questão de irmos a todos os jantares e também estarmos neste momento de confraternização que as instituições gostam muito, de presentear também os seus associados, e foram desde novembro, que começou ali na Junta de Freguesia das Lais do Pico, que o Presidente Emílio foi o primeiro almoço de Natal, e depois foi até ao mês de janeiro, portanto, também agradecer às instituições por estes convites. No dia 15 de dezembro tivemos uma reunião com a candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Ainda hoje recebi um e-mail a dizer que a candidatura que foi entregue ao Património Imaterial Português passou para uma segunda fase, agora tem 40 dias para receber os pareceres das instituições. Depois desta candidatura ser aprovada, é que se pode fazer a candidatura à Unesco. As candidaturas à Unesco têm que ser património português, imaterial português, para depois de serem do património imaterial português consideradas, é que são consideradas para a Unesco. Esta poderá ser a primeira candidatura dos Açores em património imaterial à Unesco. Não há nenhuma até então e, portanto, quando passarmos essa fase, inclusive mais à frente um dos pontos também prende-se com essa contratação de serviços, é nesse trajeto que está a ser feito e que no dia 21 de junho, numa data simbólica da Regata Terra Baleeira, foi entregue essa candidatura ao património imaterial português por todas as pessoas que participaram na Regata Terra Baleeira. No dia 16 de dezembro tivemos uma reunião com a arquiteta Ana Barroco. Isto foi a empresa Quaterner que fez o acompanhamento do nosso PDM. O PDM já foi entregue, a revisão do PDM já foi entregue para análise nas comissões. São 18 organismos que fazem parte da comissão do PDM e agora vamos ter uma reunião na próxima sexta-feira às 9 da manhã, já a reunião de comissão, e depois isto pode haver reuniões sectárias com cada departamento, mas a verdade é que todo aquilo que foi feito pelas freguesias, freguesia a freguesia, recolher pareceres pessoais e daquilo que se podia modificar no PDM, já está todo congregado no plano diretor municipal, no documento, e já foi entregue para agora a discussão, que até ao final do ano contamos que já vai estar analisada por todos esses institutos. No dia 18 de dezembro tivemos uma reunião com essa empresa que nos vai prestar a candidatura ao Património Imaterial da Unesco, sessão extraordinária da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios. No dia 19 de dezembro tivemos o jantar de Natal da Câmara Municipal. Este ano foi na Piedade, no multiusos da Piedade. Depois tivemos, no dia 21, a Vila Natal. Nesse mesmo dia 21 de dezembro, eu fiz uma entrevista à rádio com a preocupação sobre o troço Lajes Piedade,
e das pedras que estavam a cair constantemente em cima das viaturas. Algumas pessoas receberam inclusive respostas em que tinham que circular na estrada a velocidade que desse para parar antes das pedras caírem e, portanto, não eram responsáveis pelos danos causados no carro dessa nossa funcionária da Câmara Municipal. E, portanto, dei essa entrevista a dizer que o troço Lais Piedade estava muito perigoso. Depois, no 9 de janeiro, vi no jornal a dizer que o troço estava assegurado com uma avaliação, um relatório do Laboratório Regional de Engenharia Civil, ao qual eu pedi o relatório e não existia, não me responderam, disseram que não havia relatório, e depois, 1 ou 2 semanas a seguir, caiu o troço onde ficou realmente a estrada interdita e, portanto, esse voto inicial da importância, e já neste dia 21 eu já tinha dado essa entrevista a alertar que estava muito perigoso aquele troço. No dia tivemos um encontro com os bolseiros nas Lais do Pico, fazemos um encontro quando vêm da Universidade em dezembro, também a dizer aquilo que são as linhas estratégicas do município e o apoio que damos aos nossos bolseiros. Tivemos a cerimónia também de atribuição do Prémio Municipal de Mérito Escolar. É o 2º ano que damos um prémio financeiro, fazendo assim uma discriminação positiva, normalmente a quem na escola muitas vezes recebe o bullying dos colegas por ser os cromos ou os estudiosos, e a Câmara aqui a dar uma repercussão, um valor positivo, dando uma repercussão financeira pelos bons resultados que tiveram nas suas notas. Depois tivemos um apoio nos troféus para a Corrida dos Reis, fizemos a reunião do Conselho Regional do Comissariado para os Açores para a Infância e nesse mesmo dia, 12 de janeiro, assinamos a 2ª fase do Parque Empresarial do Mistério da Silveira na freguesia de São João. A Tecnovia já lá está nesta 2ª fase. Nesse dia recebemos os nossos jovens a cantar as janeiras, o que é importante também a continuação daquilo que são as nossas tradições. No dia 13 de janeiro, a assinatura exatamente com a Tecnovia. No dia 14 tivemos o sorteio do Natal no comércio local, o apoio da instituição e da Câmara no nosso comércio local. No dia 15 e 16 de janeiro reunimos com associações agrícolas e de criadores de raça com vista à feira agrícola que vai haver da Ilha do Pico, em maio. No dia 19 de janeiro tivemos um projeto que não posso deixar de falar nele, que prende-se com as sessões de música nos nossos lares de idosos. Reconheço que em 4 anos e 3 meses de Presidente de Câmara foi dos momentos que mais me marcaram. Uma jovem a tocar violino numa sala de convívio de um lar de idosos e, sobretudo, nos quartos dos acamados. É qualquer coisa, trazer a juventude, a música ali, aquela animação, foi algo que faz valer a pena qualquer momento de trabalho nesta casa. É um projeto que começou neste dia e que às segundas-feiras, um dia por semana, a professora Beatriz vai aos lares de idosos, tanto às lares como à Piedade, onde leva esta animação a ajudar, digamos assim, a apoiar a Santa Casa da Misericórdia, que faz um trabalho excepcional de apoio às famílias quando as pessoas menos podem, e a Câmara Municipal já se tem associado à Santa Casa com as aulas de ginástica, que o professor Pedro Menezes vai dar a ginástica aos nossos lares 2 vezes por semana, e agora também com este projeto da professora Beatriz, que vai cantar e tocar para os nossos mais velhos e que estão já no lar de idosos. Nesse mesmo dia reunimos o Conselho Administrativo da Associação de Municípios da Ilha do Pico, reunimos com a administração da SATA na reivindicação dos voos para Lisboa, reivindicações de voos interilhas e, sobretudo, na reivindicação também desta que é a nossa maior reivindicação, que é o aumento da pista do Pico. No dia 20 de janeiro tivemos uma reunião com o Rui Pinho, presidente da Associação de Trail Running Portugal, e a princípio este ano vamos receber a final da Taça de Portugal de Trail Run nas Lais.
será mais, em vez de ser no início do ano, vai passar para outubro para poder ajustar-se às datas do final do campeonato e da Taça de Portugal. Para nós é realmente um marco, porque foi um investimento que ao longo destes 5 anos foi feito, porque há muitas famílias que viajam aproveitam um bocadinho para fazer um mini férias quando vêm aos trails e fazem isso por o país todo. Vamos ter só dos finalistas da Taça de Portugal, são 200 e tal atletas e, portanto, muitos mais poderão vir juntamente, quer as famílias, nos momentos que normalmente são da sazonalidade que a Câmara tem interesse em investir, que é fora das épocas altas, onde a nossa hotelaria e a restauração precisam mais da nossa ajuda. Nesse mesmo dia tivemos reunião com o Sandro Jorge, coordenador do Centro Local da Universidade Aberta. Vamos receber agora o final do doutoramento também da Universidade Aberta e da Universidade do Minho. Tivemos reuniões no âmbito do Prémio Literário Dias de Melo, Ecotour. 23 de janeiro tivemos reunião com o Conselho de Administração da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, com o Presidente do Governo. Foi no Pico, o Presidente veio cá à Madalena para reunirmos os 3 Presidentes de Câmara com o Presidente do Governo, com essa reivindicação do aumento da pista. Foi aí que começou a ser aberto um bocadinho o véu para se crescer para o lado da Madalena 750 metros, é isso que está neste momento em cima da mesa, e já foi criado posteriormente o grupo de trabalho, já reuniram e já sabem quem são os proprietários dos terrenos, estão a fazer a avaliação da Unesco, mas está a dar-se passos. Pensamos agora vai haver a visita estatutária na primeira semana de março, na próxima semana, e pensamos que se venha também falar um bocadinho disso, o próprio Presidente do Governo, e talvez fazer a apresentação do projeto do Centro de Saúde, que já passaram os 6 meses, a ver se ainda lançam um concurso público este ano. No dia 5 de fevereiro tivemos a reunião do âmbito da insolvência da Cooperativa Leite Montanha. Isto é uma preocupação muito grande para o município, porque o setor leiteiro é muito importante para as lajes e é um produto de valor acrescentado, é um produto que valorizou muito nos últimos anos. O queijo do Pico é procurado, a manteiga foi bem colocado no mercado, tem um preço adequado àquilo que é um produto de excelência, e agora sentimos que há produtores, primeiro porque há uma promessa de passar algumas cotas leiteiras para carne que ainda não foi cumprida há quase um ano, e, por outro lado, alguns produtores que ficaram sem saber. A Câmara Municipal deu apoio jurídico, digamos assim, aos nossos agricultores, aquilo que fosse preciso da nossa parte juridicamente, análise de contratos, o que queiram assinar, tudo aquilo que tivesse ao nosso alcance, bem como algum terreno que seja preciso no Parque Empresarial. A Câmara tem total disponibilidade para estar ao lado dos nossos agricultores. O que eles decidirem, nós estaremos ao seu lado. No dia 9 de fevereiro, tivemos reunião no âmbito da Semana dos Baleeiros 2026, por causa de fechar, já temos o cartaz fechado. Tivemos a visita no caminho do Arrife, com o Sr. Presidente da Junta, o Délcio, o Sr. Presidente da Junta das Ribeiras. Visitámos com o responsável do IROA no Pico, uma zona ali ao pé do Canzana e um bocadinho mais abaixo, no caminho do Engenho, também para se poder colocar um novo reservatório. O município tem disponibilidade para adquirir esse reservatório, ou para mesmo fazer o açude para que as águas sejam retidas quando das chuvas e da ribeira esteja a correr. A verdade é que temos muita água, temos é que conseguir guardá-la, digamos assim, para nos momentos mais difíceis, de maior seca, possamos ter essa disponibilidade. No dia 10 tivemos a ação de encerramento das comemorações do centenário do Dias de Melo, foi na Escola Secundária das Lajes do Pico. Fizemos a entrega de alguns livros, passámos um vídeo do Rui Dolling e oferecemos livros aos nossos mais novos, ao pessoal do secundário, aos jovens do secundário, para que eles um dia mais tarde também possam olhar para o livro e talvez ler, e cada vez estejam mais entrosados aquele que levou o nome
O Dias de Mel tem livros traduzidos em japonês, em inglês, em muitas línguas, e portanto ele levou um bocadinho também da epopeia da caça à baleia pelo mundo. Também a diferença das classes sociais foi muito descrita por ele. Às vezes também cá no Pico, talvez como ele era um bocadinho ficcionista, as pessoas às vezes não se associavam tanto a ele porque achavam que aquilo não era bem a realidade assim, porque algumas das coisas que escrevia também eram ficção. Mas levámos aos nossos jovens e foi um momento muito, muito interessante no encerramento daquilo que foi o centenário do nascimento do Dias de Mel. No 11 de fevereiro fizemos reunião com o Miguel Lopes por causa do Festival das Danças do Mundo. A verdade é que fevereiro já está fora, março, e os nossos eventos estão quase a chegar. Tivemos no dia 12 de fevereiro, o seu vice-presidente esteve presente no desfile de Carnaval da Ponta da Ilha e no tradicional no Bando da Burra. No 13 de fevereiro tivemos no desfile das Lais do Pico, e nesse mesmo dia assinámos o plano de segurança da ligação da empreitada do cabeço do Landroal, da nascente do Landroal, aos nossos tanques do Boa de Leite. E, portanto, nós que captamos a água toda em profundidade, nos furos, vamos fazer uma ligação a uma nascente. Nós, dos nossos 8 furos, 8 têm intrusão salina, têm água salgada, de uma forma mais leviana falando. Isso significa que só 2, que é a transversal e o arrife, é com água pura, digamos assim, limpa, sem sal. Percebemos que a margem de erro nos furos é muito grande. A probabilidade de ter água salgada é muito, muito grande. E, portanto, em 8, só 2 é que não tem. E, portanto, mudamos a estratégia o ano passado, há 2 anos, e fizemos uma candidatura há 2 anos à União Europeia a pedir essa ligação à nascente do Landroal, que muito do inverno a água está lá a correr e não é utilizada, e, portanto, já foi aprovada no âmbito de cerca de 800 e tal mil euros, e vamos agora, já assinámos com a empreitada, foi um concurso público, já assinámos os planos de segurança para fazer essa ligação e podemos ter cada vez mais água com qualidade nas nossas torneiras. Isto foi, a nível geral, aquilo que aconteceu nestes 2 meses de dezembro até agora. Tivemos depois no nosso parque de máquinas a reparação de muitos carros, a gestão da biblioteca, no ambiente a recolha diária do indiferenciado. É realmente muito lixo, o chamado lixo monstro. Temos tido muito, mesmo com as juntas de freguesia, temos tido muitos problemas das pessoas que continuam, e peço lá para casa, quando tiverem lixo monstro, liguem às juntas de freguesia, mas por favor não depositem onde não devem depositar. Nos trilhos, nos caminhos florestais, são montinhos e montinhos, na costa, por favor. Nós estamos a tentar ter o nosso concelho todo limpinho. Por favor, não depositem onde não é depositar. Nós vamos à vossa casa buscar, ou, por favor, liguem para a Câmara ou para as juntas de freguesia, que teremos muito gosto em ajudar todos vocês que tenham esse tipo de lixo. Depois temos aqui a gestão também do canil municipal, o urbanismo, são muitas as empreitadas abertas, a GNR das Lais, a repavimentação, o Jardim da Ribeirinha, a empreitada do Parque Empresarial, a Zona Balnear da Fonte. Temos lá a limpeza, vai começar agora a empreitada, que também já foi assinado com António Augusto Pinto, a piscina e o bar da Fonte. Estamos apenas a aguardar que o tempo melhore um bocadinho para eles começarem a obra. Paralelamente, o município está a limpar a zona do Rego. Vamos colocar uma zona de churrascos semelhante à que tem, mais pequenina, em São João Pequenino. Portanto, estamos a dotar a zona também da Silveira, que fique com uma zona balnear também devidamente. Tivemos aqui a empreitada de abastecimento de água ao Landroal, reabilitação de moradias. Temos 4 moradias que foram adquiridas pelo município no âmbito do PRR, que as obras vão começar agora, e temos algumas empreitadas nas linhas de água da mitigação e riscos. A nível dos procedimentos urbanísticos, tivemos 218 processos novos para classificação e para procedimento, entre requerimentos, alvarás de construção.
licenciamentos, direitos à informação, são centenas os documentos que entram por mês e têm sido os nossos funcionários que têm conseguido aguentar realmente esse aumento da procura e a verdade é que passámos, se calhar, de um município que era sempre, que tinha o alerta e éramos sempre conotados por ser mais vagarosos no nosso urbanismo, para estarmos talvez no topo daqueles que somos os mais céleres e, portanto, também deixar aqui o meu reforço positivo também ao chefe de divisão do urbanismo e a todos os funcionários do urbanismo pelo trabalho que têm dedicado. Nos trabalhos executados, temos a gestão do cemitério, o abastecimento da água. Quero deixar aqui também, só para finalizar, que no ramal da Piedade, no ramal do Calhau, nós, como vamos pavimentar, e a Tecnovia atrasou-se desde março do ano passado, já vai fazer um ano que estamos a aguardar a pavimentação, então o município e a Junta de Freguesia da Piedade começaram a fazer ramais de água em todos o que eram os terrenos, para que, quando levar o pavimento, não se depois tenha que cortar para passar a água, ficando assim o ramal do Calhau, que é um ramal bastante grande, já dotado com a água e com os muros para que, quando vier o pavimento, as coisas fiquem devidamente. E, portanto, de forma sucinta, isto foi o que fizemos durante estes 3 meses. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se alguém quer pedir algum esclarecimento. Não sendo, vamos passar ao ponto seguinte. Revisão número 1 ao orçamento da receita de 2026 e revisão número 1 às grandes opções do plano, PPI e AMR, com a integração do saldo de gerência. Com a palavra à Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. No âmbito da obrigatoriedade legal, a Câmara Municipal tem que fazer uma revisão orçamental para integrar o saldo de gerência. O saldo de gerência é o valor que está nas contas da Câmara a 31 de dezembro. Esse valor era no montante de 368 mil euros e que foi redefinido por algumas das rúbricas. Algumas das rúbricas temos aqui aquisições de imóveis, passagem de terrenos, porque estamos a tentar, por causa dos lixos monstros, vamos comprar terrenos em todas as freguesias para ter um sítio onde as próprias freguesias possam colocar o lixo monstro, esteja num sítio mais recôndito e que não esteja tanto à vista na freguesia. Vamos comprar agora na Ribeirinha, está aqui o Sr. Presidente Hugo, vamos comprar na Ribeirinha 2 terrenos para esse fim. Vamos também comprar nas Ribeiras um local para colocar um parque de campismo e a entrada do cemitério por cima, porque o caminho junto ao mar está a cair, portanto já temos essas negociações feitas. Vamos comprar a casa que está na Araucária de São João, à Mel, estamos só a aguardar a escritura e, portanto, fomos reclassificando e colocando essas verbas, diluindo por essas rúbricas, bem como na gestão aqui dos reservatórios, gestão da água, temos aí a colocação, visto ter sido aprovado o projeto da ligação do Landroal, colocámos mais verba, retirámos dinheiro da gestão das viaturas, porque vamos adquirir uma viatura elétrica, mas ela só, o tempo de entrega são mais de 9 meses, portanto só vai chegar no próximo ano. Temos aqui também o valor para a candidatura à Unesco e, portanto, há aqui, aproveitam esta obrigatoriedade legal da reclassificação, da recolocação do saldo de gerência e diluímos naquilo que normalmente são as rúbricas que mais vão precisando. E, portanto, é isto, Sr. Presidente, não havendo uma necessidade do município urgente fazer alguma alteração, dada a obrigatoriedade legal da incorporação do saldo de gerência, aproveitamos sempre para depois fazer alguns ajustes ao orçamento inicial. Muito obrigado. Alguém quer intervir sobre este assunto? Não havendo, eu vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3 abstenções. Eu estou com calma, não tem que dizer. Está bom. 4 abstenções.
4 abstenções. Portanto, foi aprovado por maioria com 4 abstenções. Portanto, passamos assim ao ponto número 5, proposta de assunção de encargos de compromisso plurianuais para aluguer operacional de 2 viaturas ligeiras para a Câmara Municipal das Lajes do Pico. Dou a palavra à Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Este tema já foi abordado, são 2 viaturas de locação operacional. O que aconteceu foi que a empresa que ganhou o concurso público, em vez de nos entregar as viaturas até 31 de dezembro do ano passado, só as entregaram este ano. E, portanto, como aquilo são por mais do que um ano, como há este ajuste de dezembro para janeiro, tivemos também que pedir à Câmara Municipal, à Assembleia, que faça o ajuste, porque o mês passou, um mês para a frente, passou um ano e, portanto, tem que se ajustar também no ano a nível da solução dos encargos plurianuais. Muito obrigado. Alguém quer intervir sobre isso? E em prol da transparência, só queria tentar perceber que viaturas eram e para que fins. Posso, Sr. Presidente? Obrigada, Sr. Deputado. São 2 viaturas para as águas, uma pick-up e uma de caixa longa, que costumamos levar aos nossos geradores. E, portanto, isto é no âmbito da gestão normal. Temos feito várias aquisições anualmente de viaturas para que o bom funcionamento da Câmara, o nosso parque de equipamentos estava muito devoluto, e a verdade é que ao longo destes 4 anos fomos todos os anos adquirindo algumas viaturas para que o nosso parque, assim, anualmente possamos ir renovando 2 ou 3 viaturas e ele esteja sempre em condições para os nossos funcionários terem os melhores equipamentos para poder fazer aquilo que é pretendido para eles. Só mais uma pergunta, se me permitem. Em relação aqui ao formato financeiro desta aquisição, isto é um ALD, não é? É uma locação operacional. As vantagens disto para um município, o que é que vos levou a decidir para este formato? Temos, por exemplo, no âmbito do Fundo Ambiental, temos 2 viaturas já nestas condições, em que é uma imposição legal para ser candidato a fundos comunitários no Fundo Ambiental. Não quer dizer que estas possam ser, porque o Fundo Ambiental nunca mais abriu nada. A verdade é que desde 2020 foram essas 2 viaturas candidatadas, uma de 9 lugares e uma de 5. Aguardamos que o Fundo Ambiental também o possa fazer, mas nunca mais o fez. Mas continuamos a usar. Algumas conseguimos comprar diretamente, ou porque estamos no âmbito de fundos comunitários do PO Açores, como fizemos com carrinhas 4x4 no âmbito da proteção civil, e aí, como temos fundos a 85%, compramos direto, quando não, compramos em alocação financeira, porque poderemos, de alguma forma, poder candidatar ao fundamental, se ele um dia abrisse. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Não havendo mais nenhuma intervenção, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Agora sim, por unanimidade. Ponto número 6. Proposta de autorização da assunção de compromissos plurianuais, aquisição de viatura elétrica pesada para recolha de resíduos e equipamentos conexos no ambiente do projeto de valorização e gestão de resíduos cofinanciado por fundos estruturais europeus. Dou a palavra à Sra. Presidente para apresentar. No âmbito do ponto anterior, já falei um bocadinho deste ponto. Vamos adquirir, no âmbito dos fundos comunitários, dos RSUs, um caminhão de lixo, assim designado normalmente. Esse caminhão só são aprovados se forem elétricos. O tempo de entrega são entre 9 meses a um ano, e por isso pedimos então à Assembleia Municipal a assunção de compromisso plurianual, porque ele só vai entrar nas contas da Câmara no próximo ano, apesar de, como sabem, os fundos comunitários, 85% é fundo por dentro, só 15% é que a Câmara Municipal vai comparticipar. E, portanto, a Câmara Municipal pede assim à Assembleia esta assunção de compromisso plurianual. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Alguém quer intervir?
Não havendo, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto número 7. Proposta para autorização para assunção de compromissos plurianuais, procedimento de consulta prévia para a prestação de serviços de assessoria técnica à candidatura à lista de património cultural e material da Unesco, das práticas e saberes associados ao voto baleeiro açoriano. Para esse fim, dou a palavra à Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Apesar do valor não necessitar da assunção de compromissos da Assembleia, da autorização, o tempo, a candidatura à Unesco só são feitas em março de cada ano e, portanto, há uma fase preparatória da empresa em que pega na candidatura que foi feita ao património imaterial português, é feito uma data de escritos e para fazer a candidatura à Unesco, que poderá ser feita, portanto, se não recebemos a resposta atempadamente do património português até este março que vem, só poderá ser em março de 2027, e depois o acompanhamento de todo, ainda o Barco Moliceiro, a empresa que temos o orçamento, foi a empresa que fez a candidatura do Barco Moliceiro de Aveiro ao património imaterial português e depois à Unesco, que em dezembro deste ano foi aprovado. Essa candidatura foi aprovada e há vários critérios que tornam as candidaturas, digamos, mais fortes, talvez não seja o adjetivo mais correto, para a Unesco. No caso do Barco Moliceiro é porque tinham 6 construtores ainda vivos de barcos moliceiros. No caso das Lajes do Pico, no caso do Pico, dos construtores do bote baleeiro, temos apenas 2. O Sr. João Tavares, que tem cerca de 80 anos, octogenário, e do Sr. Monteiro. E, portanto, se havia urgência no Barco Moliceiro com 6 construtores, no nosso caso, que só temos 2, e o Sr. João também diz-me que ele neste momento até está a fazer o Maria Regina para a Câmara Municipal, ganhou o concurso público, e diz-me que não vai estar a fazer votos até para sempre. E, portanto, no nosso caso, ainda a urgência do bote baleeiro é muito maior. E à semelhança do Fado, o Fado foi considerado, o Fado de Lisboa, património imaterial da Unesco. No nosso caso, também a Câmara Municipal das Lajes é que está a propor o bote baleeiro açoriano, mas será de todos os açorianos, porque acaba de ser também a nossa cultura açoriana que está aqui em jogo e, portanto, quando passarmos à fase da Unesco, é uma candidatura que não é apenas da Câmara, mas é que é de todos os açorianos e também para podermos conseguir chegar à tão desejada e falada há várias décadas da candidatura do património material da Unesco do bote baleeiro. Esta empresa que nos apresentou, e portanto temos que pedir, como são 4 anos, tenho de pedir à Assembleia esta assunção também de encargos plurianuais, visto diluir-se assim tanto no tempo, que é o tempo, os timings da Unesco e de todo este processo, que é um processo, parece moroso, mas é sempre assim. A empresa, inclusive, mostrou-me todos os passos que tinha feito com o Barco Moliceiro e estamos devidamente dentro dos timings que são o normal para uma candidatura desta envergadura e da importância que poderá trazer, como já vimos através do património da Unesco na vinha e no vinho do Pico, da importância da paisagem do Pico, o que aquilo trouxe depois para nós e, portanto, também do bote baleeiro esperamos que assim seja. Muito obrigado. Alguém quer se pronunciar sobre isto? Diga algum esclarecimento? Não sendo, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto unanimidade. Ponto número 8. Retificação do despacho de decisão de contratar concurso público internacional para a aquisição de viatura elétrica pesada para recolha de resíduos e equipamentos conexos no âmbito do projeto de valorização e gestão de resíduos cofinanciado pelos fundos estruturais europeus. Dou a palavra à senhora. Obrigada, Sr. Presidente. Este ponto podia estar junto com o outro anterior, era mais simples, mas não estando, isto é apenas já um despacho de decisão para contratar, que isso é cabo do procedimento para se contratar o caminhão de lixo,
Nesse concurso, inicialmente, tínhamos 3 lotes, um era a própria viatura, o outro era um enrolador hidráulico e o terceiro um carregador, uma estação de carregador elétrico. E vejam lá, só o carregador do caminhão são 25 mil euros quase. E, portanto, o enrolador estar separado do caminhão de lixo vislumbrou-se que fosse um erro, porque um fornecedor depois podia fornecer o caminhão e outro fornecedor o enrolador. E isso podia dar um problema que eles não fossem compatíveis e, portanto, visto que vinha à Assembleia a retificação e a assunção plurianual dos fundos, também aproveitámos para corrigir os lotes, passando de 3 lotes a 2 lotes e assim lançar o concurso público já o mais fechado possível para que não dê problemas no futuro. Bem, obrigada, Sr. Presidente. Por favor. Eu penso que no tempo foi distribuído na Assembleia que continuam 3 lotes. Não está para que eu nem ganhar de avançar para 2 lotes, mas não ninguém é porque devem ter partilhado o errado. Eu vou pedir que partilhem. Se foi partilhado o errado, então é isso. A diferença. Ok, mas na reunião de Câmara, exato, nós já deliberámos em reunião de Câmara, que é esse valor que está no lote 2 desaparece, junta a verba ao lote 1 e só são lançados 2 lotes. O caminhão, juntamente com o enrolador, e a estação de carregamento que pode ser separado. E a questão da cabimentação financeira de já cair no próximo ano, visto que o prazo da entrega são sempre mais de 9 meses e, portanto, vai cair no próximo ano civil. Então, peço essa correção, que foi um erro nosso ao enviar a documentação, mas que já tínhamos analisado, e também agradeço ao vereador Nuno por ter feito a ressalva, porque realmente já tinha feito a análise e às vezes deve ter sido uma troca de documentos. Obrigada. Não vem mais ninguém ter intervido. Vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, votar por unanimidade. Portanto, vamos assim ao ponto número 9, anulação da adjudicação de empréstimo a médio e longo prazo para financiamento do projeto de promover o desenvolvimento económico, investigação e inovação, designado Casa do Investidor das Lajes do Pico, incubadora e centro de coworking e co-living, aprovado pelos fundos europeus estruturais e de investimento. Dou a palavra à Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Ao longo dos últimos 4 anos, o quadro comunitário da União Europeia, o 2030, pressupõe que os 15% que a Câmara tem que colocar não entrem para a capacidade de financiamento da Câmara Municipal. E tem sido, aqui nesta Assembleia, a prática de termos aprovado por unanimidade os 15% de tudo o que é fundos comunitários. O que é que acontece com esta obra? Quando pedimos um empréstimo, esse empréstimo tem que ser visado pelo Tribunal de Contas. Só que ter um visto do Tribunal de Contas requer alguns meses entre documentação que é solicitada e que vem e que vai. Em relação ao Parque Empresarial das Lajes, como nós tínhamos o lote 1, que foi a terraplanagem e que não estávamos a pedir financiamento para isso, só estávamos a pedir para o lote maior, dos 2.700.000, enquanto o lote 1 andou, deu tempo do visto vir. Em relação à GNR das Lajes, a obra está quase pronta. Quando o visto chega e a obra está pronta, ou quase pronta, o Tribunal de Contas costuma dizer: se vocês fizeram sem empréstimo, quer dizer que nem precisam dele. E então, o que estava a acontecer aqui é que nós tínhamos aprovado, mas a obra está quase concluída. Não tínhamos visto, e então pedi à chefe de divisão para ela esquecer, porque a princípio entre 2, 3 meses a empresa vai-nos entregar a obra, e já sabia o que era o desfecho final. E, portanto, a verdade é que a obra está lá, já está quase toda paga e quase concluída para também podermos fazer a inauguração este ano.
E por isso, apesar de ter sido aprovado por esta Assembleia por unanimidade, e tem sido a prática, temos aprovado tudo o que é os 15% dos fundos comunitários na Assembleia para utilizar-se na íntegra aquilo que é o plafond da Câmara Municipal, neste caso, tendo em conta este muito rapidamente, o que normalmente as pessoas dizem que temos problemas com os empreiteiros, no nosso caso não é o caso, o empreiteiro começou logo a obra e isso tem as suas vantagens, mas em relação ao Tribunal de Contas teve as suas desvantagens, que foi realmente o visto não vir a tempo da obra e por isso trazemos assim para fazer a sua anulação daquilo que tinha sido aprovado por unanimidade. O que acaba por ser uma boa notícia. Exatamente, significa é uma boa que a notícia. Câmara teve capacidade económica e realmente, concordando com o Tribunal de Contas, estamos em casa. Não sei se alguém quer perguntar. Significa que a Câmara teve capacidade económica porque teve boa gestão. Exato, claro. Obrigada. Bem. Sim, senhor. Passamos então ao ponto número 10, sobre o qual, que é uma proposta da Rádio Montanha de Serviço. No futuro. Não pus a votação, peço desculpa. Então, não havendo dúvidas, vou pôr à votação este ponto. Quem vota contra, quem se abstém? No 9. Portanto, pela unanimidade. Passamos ao 10. Que é uma proposta da Rádio Montanha para a aquisição de serviços de gravação e transmissão das sessões da Assembleia Municipal das Lajes do Pico durante o ano de 2026. No fundo é a continuação do que tem vindo sendo feito, já neste mandato anterior foi assim, e eu vou passar a ler o orçamento que foi enviado a esta Assembleia Municipal. Vimos por este meio propor a Vossa Excelência os serviços de gravação e transmissão de todas as sessões da Assembleia Municipal, conforme está devidamente protocolado com aquele órgão da autarquia, pelo valor total de 807,36 €, montante que inclui IVA, a taxa legal de 16% para a totalidade do ano de 2026. É assinado pelo diretor Fernando Cardoso e é proveniente da Rádio Clube das Lajes do Pico, a Voz da Montanha. Ponho esta questão em discussão. Não sei se alguém quer pedir algum esclarecimento, se tem-se a pronunciar sobre isto. Eu penso que o valor essencialmente é para ser que o ano atrasado é igual. É mesmo. Portanto, é exatamente. Primeira curiosidade, já alguma vez houve alguma outra rádio que nos está a fazer? Ou foi apenas sempre a rádio? Não que eu saiba, que eu tenha conhecimento, não. Foi sempre a Rádio Montanha. O que, aliás, faz sentido, diga-se de passagem, é a única rádio daqui do Conselho, portanto, mal seria se não fosse assim. Não sei se alguém quer intervir mais sobre isto. Não. Assim eu vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 11. Contrato de constituição de usufruto do edifício do Centro Intergeracional das Ribeiras entre o município das Lajes do Pico e a Liga dos Combatentes do Núcleo da Ilha do Pico. Dou a palavra à Sra. Presidente para a apresentação. Obrigada, Sr. Presidente. Este é um processo que estamos a tratar já há cerca de uns 2 anos. É um projeto que acarinhamos muito. Primeiro porque a Santa Casa não consegue dar resposta a todos os processos, a todos os pedidos que lhe são feitos, e então o município adquiriu este edifício, fizemos obras e agora, em conjunto com a IPSS da Liga dos Combatentes, vamos colocar à disposição da população. Isto é um processo que agora vai entrar numa fase de licenciamento, não de construção, mas de licenciamento, junto da Secretaria da Segurança Social, e para isso eles precisam de ter o edifício protocolado devidamente na sua instituição. Vai ter a lotação para 10 pessoas, vai criar 7 postos de trabalho e é muito importante para a freguesia das Ribeiras. Continuo a dizer, e ter ido à Santa Casa foi muito bom.
é um espaço muito condigno, é um espaço que temos que ver cada vez mais como a continuação da nossa casa, porque no mundo moderno as mulheres também trabalham. No passado as mulheres ficavam mais em casa, tomavam conta dos filhos e dos mais velhos. Neste momento, quer os homens, quer as mulheres trabalham fora e, portanto, a capacidade para poder tratar, muitas vezes, das pessoas mais velhas não é possível porque estão no meio da sua carreira profissional e depois perdem os direitos, não é? Muitos dos seus direitos no âmbito das reformas, se abstiverem durante alguns anos de trabalhar e, portanto, é um investimento que acarinhamos muito, que vamos, no contrato, é feito pelo máximo de tempo possível de uma infraestrutura pública, que são 30 anos. É feito, o município colocou bombas de calor, painéis solares, levou isolamento térmico e acústico nos tetos e nas paredes para ter bom comportamento para quem lá viver. Acaba por ser uma casa maior, digamos assim, e por isso vamos continuar a pagar a água e a luz e o seguro do edifício. Da parte da Liga dos Combatentes, vão, portanto, colocar, eles já têm, a Liga dos Combatentes já tem em Portugal Continental 2 lares, um é um autêntico hotel de 70 e tal lugares, 70 e tal quartos, aliás, em Estremoz, tem outro no norte e, portanto, vão ter este bebezinho de apenas 10 no Pico. Eu já tive algumas reuniões também em Lisboa com a Liga Nacional e o núcleo está muito, muito empenhado em pôr este projeto a andar. Sem eles não poderíamos fazer. A Câmara Municipal, só através de uma IPSS, é que as IPSS recebem um X da Secretaria da Segurança Social para poder tomar conta destas pessoas. Por exemplo, digamos que nenhuma pessoa tinha reforma, a Secretaria dá cerca de 1.500 euros por cada utente. Esse dinheiro é que será diluído depois pelos 7 funcionários e pelo funcionamento da estrutura, pela alimentação, digamos assim. E, portanto, é obrigatório, agora vão passar com este documento, já podem ir à Segurança Social e pedir, aliás, já se fez essas candidaturas, algumas delas para o mobiliário, mas precisam de pedir esse aval para poder receber esse apoio das 10 pessoas, que são cerca de 15.000 euros por mês, para poder pôr em prática depois contratação de pessoal, também já teve na Santa Casa, contratação de pessoal e pôr este que será um apoio, digamos assim. A Câmara Municipal, nós quando entramos éramos os mais envelhecidos da região região autónoma dos Açores, atómica, com tanta coisa radioativa na Ucrânia e no Irão. Puxar sinal. A verdade é que éramos os mais envelhecidos, com 212 idosos para 100 jovens, neste momento são 203 idosos para 100 jovens, baixámos bastante. Tenho a calheta de São Jorge, passou-nos à frente ainda bem nessa parte, mas sobretudo nós melhorámos 212 para 213 e isso é que é muito bom, muito mais do que uma estampa de ser o último, o mais envelhecido, e portanto quisemos no âmbito do nosso primeiro mandato dar esse reforço positivo naquilo que era mais importante para nós, que era sermos os mais envelhecidos e dar condições para os nossos envelhecidos. E, portanto, estamos com esse projeto, neste momento já está a meio, a obra está feita, tem uma avaliação juntamente feita pelo engenheiro Rui Pereira, o chefe de divisão das obras e também inscrito na CMVM, onde a avaliação do imóvel são de cerca de 481.917 euros e 89 cêntimos. É um imóvel que está bem dotado e que, com muito gosto, passamos à Liga dos Combatentes, ao núcleo da Liga dos Combatentes da Ilha do Pico, e que eles possam nos ajudar, porque só de mãos dadas é que podemos então levar e poder fazer o bem à nossa população, que é a única preocupação da Câmara Municipal, é a sua ação, as pessoas e a melhoria da sua qualidade de vida. E trazemos então aqui a autorização da Câmara Municipal por 30 anos de cedência deste imóvel.
Muito obrigado. Eu gostaria também de salientar essa diversificação que se veio a verificar, esta iniciativa para uma freguesia que não tinha esse tipo de proteção, e salientar que foi pela Câmara comprado um imóvel que se encontrava devoluto há muitos anos e que, portanto, e como tudo na vida, custa sempre ver imóveis que estão devolutos e que poderiam ser utilizados para fins muito positivos, como é o caso. Portanto, acho que é uma situação que talvez não é muito comum a Câmara ter se envolvido nisto e, sobretudo, ter encontrado uma parceria que permita pôr rapidamente em funcionamento esta estrutura, que pensou que, além da questão das pessoas permanentes, vai ter também um centro de dia. Pode ter 5 pessoas no centro de dia. Para além dos 10 em regime total, noturno, pode ter 5 em regime de dia. Coisa que também não existia na freguesia, portanto, eu acho que em todos os títulos, uma iniciativa muito louvável. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre isto, por favor. Boa tarde novamente. Relativamente a este ponto, algumas questões já foram esclarecidas. Tendo só aqui algumas questões que ficaram, penso eu, por esclarecer. Tinha ficado com a ideia que a Liga dos Combatentes estava a aguardar pela certificação de IPSS. Neste momento já se verifica? Já são consideradas como IPSS? Sim, a tudo aquilo que sei, sempre foram uma IPSS. Ok. Eu fiquei com a ideia que aguardavam esta certificação de IPSS para depois então efetuarem a candidatura ao contrato de cooperação valor-cliente da Secretaria Regional. Posso, Sr. Presidente, posso? Daquilo, a todo momento, nunca me foi comunicado isso pela Liga dos Combatentes. Sempre foi tida como uma IPSS. Ok. A outra questão que venho colocar é, pronto, sendo de nome um centro intergeracional das Ribeiras, e visto que o contrato de usufruto apenas refere a criação da ERP e, neste caso, também a possibilidade da criação do centro de dia, se também depois existe alguma previsão da expansão para intergeracional e ver a hipótese de haver algumas atividades com as crianças também neste edifício. A verdade é que este edifício, nós fizemos uma candidatura primeiro à Adélia Açor, que foi recusada porque era em parceria com a ATL que estávamos a querer fazer na Escola da Piedade. Essa escola não estava devidamente legalizada, né? Como a maioria do património municipal, que antigamente muitas das coisas não eram... E, portanto, a Adélia Açor não aceitou essa candidatura. E esse nome poderá estar aí desde esses primórdios dessa primeira candidatura que fizemos. Mas a verdade é que fizemos um grande investimento este ano na escola primária das Ribeiras, uma obra de quase 90 mil euros, onde colocámos o parque para brincarem, iluminação, as coberturas, painéis solares, fizemos pinturas, o pavimento exterior, fizemos esse grande investimento e, portanto, a nível dos mais jovens, eles já temos um edifício que também foi todo reabilitado este ano, e a nível dos mais velhos, neste momento, ele vai ser usado na totalidade para o lar de idosos. Em relação à questão que me fez antes, tenho aqui a informação que é IPSS desde 1999. Portanto, a nós nunca nos tinha sido colocado essa questão. E o terreno do lar ainda resta terreno, portanto podemos crescê-lo mais tarde se vislumbrar essa necessidade ou que esteja tudo a correr bem. Primeiro queremos pôr este a funcionar, que será muito importante. A freguesia das Ribeiras foi a freguesia que mais população perdeu nos últimos censos e, portanto, esta importância de ter uma valência com postos de trabalho, 7 postos de trabalho, parece pouco, mas começa a dar algum movimento que poderá também ajudar a freguesia, que nesses censos foi a que mais sofreu. Muito obrigado. Não há mais nenhuma. Aqui uma coisa em relação ao do colega Simão.
E só para clarificar um bocadinho as nossas dúvidas e a nossa posição em relação a este ponto, a coligação sente-se um bocado dividida e com algumas reservas relativamente à Liga dos Combatentes, no sentido em que não é um organismo que tem apresentado o trabalho feito aqui na ilha, que nos permita ter garantias de que, de facto, poderá levar a cabo um projeto de tamanha complexidade, não é? Porque o LAR, ou este trabalho que se pretende fazer, e muito bem, porque a população está envelhecida, exige algumas competências, nomeadamente de pessoal e técnicas, que nos deixa assim algumas reservas se a Liga estará de facto habilitada e com competências que garantam pegar num projeto de tamanha complexidade. Aqui entre nós temos algumas dúvidas, algumas reservas a este respeito, de facto. Sei que não é fácil arranjar uma PSF que pegue nisto. Também sabemos que entraram em contacto com a Santa Casa, que penso que seria a entidade que teria mais garantias de levar a bom porto este trabalho, embora a gente entenda porque é que não estão a fazer. Mas, de facto, trabalho feito da Liga e daquilo que a gente conhece para pegar num projeto tão ambicioso como este, nós temos algumas dúvidas se serão os mais adequados para o fazerem. Portanto, a questão que se coloca é: isto foi mesmo só o facto de não haver mais ninguém? Se vocês sentem que a Liga aqui do Núcleo do Pico tem competências para levar, de facto, a cabo este projeto, se é pelo facto de terem duas valências no continente que nos dá algumas garantias, porque eu pessoalmente e alguns de nós temos algumas reservas relativamente à escolha da entidade que vai pegar neste projeto tão ambicioso para as Ribeiras e para este edifício novo e muito bem apetrechado, e temos estas dúvidas. Eu, como sócia benemérita da Liga dos Combatentes, sinto-me ofendida com aquilo que acabou de dizer. Primeiro, porque a Liga dos Combatentes, jovens com 18 anos, tiveram capacidade para ir para o ultramar defender a pátria portuguesa e agora não têm a capacidade para gerir 7 trabalhadores e colocar 10 idosos. Acho ofensivo para os nossos combatentes que muito deram à nossa pátria e que agora a serem postos em causa. A Liga dos Combatentes está muito empenhada, estão muito empenhados e têm feito reuniões sucessivas para que isto aconteça. Deslocaram-se a Lisboa propositadamente para visitar o Lar de Estremoz e o Lar do Norte. Tem todo o apoio dos diretores técnicos de Portugal Continental e da Liga dos Combatentes, porque quem vai ser, este é o Núcleo do Pico, mas é a Liga dos Combatentes-Mãe que vai gerar este dinheiro, vai passar todo por eles. Inclusive, o Governo Regional este Natal não pagou, como sabem e como foi noticiado, os subsídios de Natal das IPSS. Isso não aconteceu. Aqui nas Lais tiveram capacidade porque tinham liquidez para o pagar, mas muitas IPSS não pagaram os seus subsídios de Natal porque não tinham essa capacidade. A nível nacional isso não aconteceu porque a Liga dos Combatentes tem 2 lares grandes e que têm uma capacidade financeira muito grande para fazer essa gestão. E, portanto, apesar das pessoas terem a sua idade, não deixam de ser detentoras de capacidades porque sabemos que o ultramar finalizou no 25 de Abril, e, portanto, as pessoas, apesar de terem a sua idade, estão muito motivadas e têm trabalhado muito para que este projeto aconteça. Muito antes disto acontecer, a própria Liga dos Combatentes já tinha vindo, o Núcleo do Pico tinha vindo ter comigo quando nós sugerimos que a GNR das Lais fosse para a PSP das Lais. A PSP regional, o Comando Regional, disse que não criou o edifício da GNR das Lais porque não tinha estacionamento para 14 carros, como tem uma viatura, porque nós oferecemos, senão quase viatura não tinham. A Liga dos Combatentes queria aquele edifício, inclusive, para fazer o seu lar lá. Sempre foi um sonho da Liga dos Combatentes do Pico fazer um lar, ajudar as pessoas. Então, acredite, muito, muito motivados. Convido até a ir a uma das reuniões
uma próxima em que o tema seja a Liga, que seja o próprio lar, e as pessoas dedicam-se muito, trabalham muito diariamente, e até podemos ver, tem ali um edifício na Ribeira do Meio, uma escola que está cedida a uma instituição há vários anos. Nós cedemos uma partezinha, uma ínfima parte, e já está lá. Chovia dentro há 20 anos, já não chove. Ainda tinha madeira podre no chão, já tem tijoleira. E aquilo é a cara deles. Eles são organizados, briosos e têm muito empenho por fazer o bem à nossa terra. E, portanto, tenho toda a confiança e tranquilidade em atribuir este edifício a quem muito fez para a pátria portuguesa, crianças que foram para o ultramar e que voltaram com uma vida completamente diferente daquilo que foi a nossa e tem sido a nossa. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só, eu sou filha de um combatente e de associar também, queria esclarecer não só aqui os colegas presentes, mas também quem nos ouviu lá em casa, não é preciso ser combatente para ser sócio da Liga dos Combatentes. Apelo a todos que o sejam. Não é preciso ser jogador de futebol para ser associado a um clube, como não é preciso ser músico para ser associado a uma filarmónica. Também não é preciso ser combatente para ser associado à Liga dos Combatentes. Muito obrigado. Quero uma réplica? Só para terminar, eu peço desculpa se ofendi alguém, não era essa a minha intenção, de longe, completamente de longe. De facto, é mesmo, dada, e volto a repetir, a complexidade, não ponho em causa o quanto estas pessoas já deram pela pátria e as competências que as pessoas têm, obviamente que sim, mas de facto é mesmo a questão da complexidade da gestão de um lar. E eu própria tenho a minha mãe e eu acompanho de perto o trabalho e também visito o lar da Santa Casa através de voluntariado com a Chamarrita, como alguns sabem, mas percebo, e é muito complexo gerir um lar. E de facto eu continuo a ter algumas reservas, eu pessoalmente. Não é pôr em causa as pessoas, nem o trabalho que elas fizeram, nem o valor que as pessoas têm, porque têm valor, é mesmo pelo facto de ser muito complexo. Obviamente que dou o benefício da dúvida em relação a vocês que são daqui, conhecem mais de perto as pessoas, mas mantenho a minha reserva, de facto, em relação ao assunto. E esperando que corra tudo bem, obviamente. É uma questão de madeira. Sim. Eu não tenho qualquer reserva em que as coisas vão correr bem. E, portanto, da minha parte, tenho total confiança no grupo dos combatentes, deixando também aqui realmente a importância daquilo que a deputada Ana Fagundes disse, que é qualquer pessoa pode ser associado da Liga dos Combatentes, poderão também ajudar, contribuir e serão sempre muito bem-vindos. Em relação às suas competências, empenho, provas dadas a Portugal todo, não tenho qualquer reserva. Digo novamente, eu totalmente 200% a favor que eles levem para a frente e tenho a certeza que vai ter muito sucesso. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Alguém mais? Faz favor. Boa tarde mais uma vez. É assim, há uns anos atrás eu fiz parte da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico e entrei completamente ignorante sobre aquilo que ia fazer, mas tinha duas preocupações que fiz sentir aos meus colegas de mesa da altura e a quem me convidou, que era entrar com o nome limpo e sair com o nome limpo e fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para que a Santa Casa das Lajes não tivesse nenhuma situação grave da qual eu fosse responsável. Felizmente, tudo correu muito bem. E tivemos a infelicidade e a sorte, porque se resolveu muito bem, de apanhar a pandemia. Tivemos o grosso da pandemia. Quando saímos, as coisas já estavam bem mais aliviadas. Portanto, eu sei, e o Simão também sabe, como é que funciona uma Santa Casa, como é que funciona uma IPSS. E à semelhança do que disse a senhora Presidente, eu não estou aqui para defender ninguém. Eu sou sócia da Liga dos Combatentes porque estou casada com um combatente, um ex-combatente,
E, à semelhança do que disse a senhora Presidente, a Liga dos Combatentes tem todas as condições para gerir aquela IPSS, até porque, do ponto de vista técnico, a instituição vai ter os técnicos especializados para fazer essa gestão. E do ponto de vista financeiro, será a Liga dos Combatentes Mãe que vai gerir, de facto, o dinheiro daquela instituição. E, portanto, estão asseguradas todas as condições para que a IPSS das Ribeiras funcione. Claro que há sempre imprevistos, é lógico, não é? Mas há coisas bem piores e que nos devíamos preocupar. Aqui acho que não é grande motivo para preocupação. Obrigado. Obrigado. Nós não tínhamos dúvidas aqui em relação a ninguém da Liga dos Combatentes ou a ninguém sequer que tenha combatido e tenha ultrapassado isso. A questão de fundo aqui era mesmo esta, era viabilizar 7 funcionários para 10 utentes. Óbvio que se, e agora percebendo isso, tem este esclarecimento bem claro, se isso vai ter a condução da Casa-Mãe da IPSS, Mãe da Liga dos Combatentes, isso são outras garantias. E não é querer inviabilizar este projeto que nós já reconhecemos como sendo um projeto nobre, é não criar aqui uma situação que, como pontualmente acontece em alguns organismos deste tipo, gera aqui um problema para resolver e não uma solução. O que me parece que está aqui desenhado é efetivamente uma solução para os idosos e para os combatentes e é com base nisso que nós devemos agradecer o esclarecimento. E será Muito obrigado. instituição que só vai abrir a porta e deixar entrar os seus doentes, terá todas as garantias que a lei exige que vai funcionar, nomeadamente o diretor técnico, o enfermeiro, enfim, toda a gente que é necessária para fazer funcionar uma instituição daquelas. Caso contrário, ninguém quer agora. Mas penso que era isso que a nossa bancada queria. Era um esclarecimento sobre algumas dúvidas. Peço a palavra. Não era de forma alguma apontada. A questão, eu peço a palavra. A questão da gestão financeira apenas de passar as verbas que muitas vezes vêm tarde do Governo Regional. Porque se elas não viessem tarde, não precisavam de passar para a Casa-Mãe. Elas vão à Casa-Mãe porque a Casa-Mãe tem liquidez para pôr o dinheirinho quando não veio atempadamente. Porque em relação à gestão ninguém tem. Tanto é, porque como é que eu sei que são 7 funcionários? Porque a gente já fez N reuniões, já vimos o preço das refeições, já vimos o preço da lavagem, a gente já vimos até o último pormenor dos pormenores, eu, a direção, os combatentes, o seu genuíno, sem ninguém nacional. Com um modelo apenas da Casa-Mãe, como segurança por causa dos atrasos dos pagamentos. Porque tudo o resto é feito pela gestão de cá e ele já tem todos os pormenores alinhavados à espera só que comece. Até já pensam pessoas quem é que vão pôr e quem é que vão contratar e já têm recebido como pessoas a se candidatar para recursos humanos. Também o pessoal será feito por um grupo habilitado, com condições para o fazer, portanto, e o facto de esta casa aqui não ter uma direção financeira também poupa dinheiro. Porque não há muita gente no mercado nas condições de ir para lá trabalhar e poupa bastante dinheiro à instituição, que bastante é preciso para outras situações. Ninguém faz ideia, de facto, do quanto é o gasto mensal do idoso numa santa. Quando a senhora Presidente diz da Direção Nacional da Segurança Social, vem X. Neste momento, o custo mensal por utente é superior ao valor que é feito. É bastante superior. Sempre foi. E do utente ainda vai 80% da sua reforma, mas se for um utente que nem reforma tenha, entra da mesma forma, entra da mesma forma. Ninguém é discriminado por não ter dinheiro. Por isso, quando nós estávamos lá, tivemos muitas vezes de recorrer às famílias
quando as fraldas aumentavam, quando muitas vezes a medicação era um gasto enorme. Se puder poupar de um lado para poder mudar no outro. Peço desculpa e vou só dizer mais uma vez. O nosso intuito da questão, penso eu que aqui da colega de bancada, era exatamente esse, era um esclarecimento para que todos pudessem perceber a complexidade disso. Se ela está justificada, era isto que nós queríamos saber, efetivamente. Muito bem, acho que já foi rebatido e contra-rebatido. Acho que ficou esclarecida a importância desta obra e que, de facto, estamos também na presença de um organismo nacional. E isso dá garantias absolutas, nomeadamente naquilo que tem sido uma pecha ao longo dos anos, dos atrasos nos pagamentos oficiais. Sendo assim, eu vou pôr, se não há mais ninguém a querer intervir, penso que já está tudo esclarecido, vou pôr o assunto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 4. Então, foi aprovado com 4 abstenções. Ora bem, então, agora vamos... Passamos assim ao ponto 12. Proposta de alteração do regulamento de toponímia e numeração de polícia do município de Lajes do Pico, e dou a palavra à Sra. Presidente para... Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a proposta de alteração do regulamento prende sobretudo, porque neste momento ela é composta por algarismos arábicos, podendo ser assim complementar com letras. O que é que significa? Que normalmente as casas vão seguidas. A não existência de algumas casas ou terrenos, a casa I1, o 3, o 5 e por aí fora. E agora, com a construção de casas no meio desses números, tornou-se necessário que haja o 1A, ou o 3A, ou o 3B, e, portanto, é essa a alteração proposta no artigo 13, número 1. Então, que é realmente complementar a numeração com letras. Muito obrigado. Alguém quer intervir sobre esta questão? Não havendo, vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passo então ao ponto número 13, ponto final, relatório anual de atividades de 2025 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens das Lajes do Pico. Portanto, obrigada, Sr. Presidente. Este apenas para conhecimento. O Sr. Vice-Presidente da Câmara é que tem assento, digamos assim, na CPCJ. Este é o relatório 2025 e apresenta realmente o trabalho desenvolvido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens na promoção e salvaguarda dos direitos das nossas crianças e dos nossos jovens, no cumprimento das suas competências legais e sempre orientado para os superiores interesses das nossas crianças. Ao longo do ano foram acompanhados os processos transitados de 2024 e instaurados novos processos, registando-se igualmente arquivamentos e situações que transitaram para o ano agora de 2026. O volume processual reflete a realidade social do Conselho e a necessidade de acompanhamento técnico sempre contínuo. Tivemos, de 2024, processos que transitaram para 2025, 13. Processos novos de 2025, tivemos 22 processos. E, no total de processos acompanhados, 35. Dos processos de 2025 que transitaram para 2026, foram 20. São muitos os processos das nossas crianças. E, portanto, os principais situações de perigo frequentes estão associados normalmente a negligência, absentismo escolar, conflitos familiares, fragilidades socioeconómicas, mantendo-se sempre a negligência como uma das principais causas da intervenção. No capítulo 4, as medidas que foram aplicadas privilegiaram-se medidas sempre no meio natural da vida. Portanto, apoio junto dos pais, dos familiares e o acompanhamento técnico articulado com as entidades competentes, sendo as medidas de colocação fora do agregado aplicadas apenas em situações estritamente necessárias. A articulação e a prevenção. Destaca-se o trabalho
em rede com as nossas escolas, com a saúde, com a segurança social e demais parceiros, bem como ações de sensibilização promovidas reforçando a prevenção e a intervenção precoce. Assim que começa a surgir, fazer uma intervenção logo inicial. Concluindo assim que este relatório da CPCJ evidencia um trabalho exigente, muito exigente, permanente e assente na cooperação institucional e na proteção efetiva dos direitos das crianças e dos nossos jovens do Conselho. É isto, de uma forma muito sintética, aquilo que queria referir em relação ao relatório. Alguém quer pedir suscitar alguma informação suplementar? Assim não sendo, vou dar aqui a palavra É só, posso só uma... Sem dúvida, mas só para agradecer ao Presidente que sairá agora, o professor Floriberto, que ao longo de já uma década? Não. 6 anos, ao longo dos 6 anos, esteve à frente da CPCJ e que agora termina o seu mandato, agradecendo o seu empenho ao longo deste tempo. Ok. Vou passar então a palavra ao senhor para... Data e minuta da sessão ordinária da Assembleia Municipal das Lais de Pico, realizada aos 23 dias do mês de fevereiro do ano 2026, no Salão Nobre dos Passos do Conselho das Lais de Pico, usando a faculdade conferida pelo número 3 do artigo 57 da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou aprovar no final da sessão a ata e minuto a fim dos assuntos nela inseridos se tornarem imediatamente executórios. Ponto 1. Aprovação da ata da ação ordinária 12 de dezembro de 2025, nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 57 do regime jurídico das autarquias locais e no número 2 do artigo 76 do regimento para deliberação. Foi presente à sessão a ata 12 de dezembro de 2025, que posta à votação foi aprovada por maioria, com os votos a favor dos membros eleitos pelo PS, António Santos, Eugénio Freitas, Noélia Machado, Paulo Alves, Ana Neves, José Fernandes, João Lemos e Ruth Aço, e dos presidentes das juntas de freguesia eleitos pelo PS, Délcio Silva, Elizabeth Cardoso e Hugo Azevedo, com os votos a favor dos membros eleitos pela coligação PSD-CDS-PP, Simão Lopes, Germana Eiris, Tiago Cardoso e Mónica Macedo, e com o voto a favor do Presidente da Junta de Freguesia eleito pela coligação PSD-CDS-PP e Mídio Melo, e com os votos de abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, Antonino Azevedo, Nicole Lemos, e dos Presidentes das Juntas de Freguesia eleitos pelo PS, Nelson Madruga, Secretário da Junta de Freguesia de São João, em substituição da sua Presidente Cátia Goulart, e Lísia Silva, Tesoureira da Junta de Freguesia da Piedade, em representação da sua Presidente Margarida Goulart, e com o voto de abstenção do membro eleito pela coligação PSD-CDS-PP, Carlos Simas. Ponto 4. Revisão número 1 ao Orçamento da Receita 2026 e revisão número 2 às grandes opções do Plano GOP, PPI e AMR com integração do saldo de gerência. Foi presente a ação depois de ter sido presente à reunião ordinária do Executivo realizada aos 11 dias do mês de fevereiro do ano 2026. A revisão número 1 ao Orçamento da Receita de 2026 e a revisão número 1 às grandes opções do Plano, com integração do saldo de gerência. Posta à votação, foi aprovada por maioria, com os votos a favor dos membros eleitos pelo PS, António Santos, Eugénio Freitas, Noélia Machado, Paulo Alves, Antonina Azevedo, Nicole Lemos, Ana Neves, José Fernandes, João Lemos e Ruth Aço, e dos presidentes das juntas de freguesia eleitos pelo PS, Nelson Madruga, secretário da Junta de Freguesia de São João, Délcio Silva, Elizabeth Cardoso, Lísia Silva, tesoureira da Junta de Freguesia da Piedade, e Hugo Azevedo, e com os votos de abstenção dos membros eleitos pela coligação PSD-CDS-PP, Carlos Simas, Simão Lopes, Germana Eiris e Mónica Macedo, e com o voto a favor do membro eleito pela coligação PSD-CDS-PP, Tiago Cardoso, e com o voto a favor do presidente da Junta de Freguesia eleito pela coligação PSD-CDS-PP, Emílio Melo. Ponto 5. Proposta de assunção de encargos de compromissos plurianuais para aluguer operacional de 2 viaturas ligeiras para a Câmara Municipal das Lais de Pico. Para a deliberação, foi presente a ação depois de ter sido presente a reunião ordinária do Executivo realizada aos 14 dias do mês de janeiro de 2026. A proposta de assunção de encargos de compromissos plurianuais para aluguer operacional de 2 viaturas ligeiras para a Câmara Municipal das Lais de Pico. Posta à votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 6. Proposta para autorização de assunção de compromissos plurianuais, aquisição de viatura elétrica pesada para a recolha de resíduos e equipamentos conexos no âmbito do projeto de valorização e gestão de resíduos cofinanciado por fundos estruturais europeus para liberação. Foi presente a ação, depois de ter sido presente à reunião ordinária do Executivo, realizada aos 11 dias do mês de fevereiro do ano 2026, a proposta para autorização de assunção de compromissos plurianuais, aquisição de viatura elétrica pesada para a recolha de resíduos e equipamentos conexos no âmbito do projeto de valorização e gestão de resíduos cofinanciado por fundos estruturais europeus. Posta à votação, foi aprovada por unanimidade. Ponto 7. Proposta para autorização para a assunção de compromissos plurianuais, procedimento de consulta prévia para a prestação de serviços de assessoria técnica à candidatura à lista do património cultural e material da Unesco das práticas e saberes associados ao bote baleeiro açoriano, fases 1 e 2, para deliberação. Foi presente à sessão, depois de ter sido presente à reunião ordinária do Executivo, realizada aos 11 dias do mês de fevereiro do ano 2026, a proposta para autorização para a assunção de compromissos plurianuais, procedimento de consulta prévia para a prestação de serviços de assessoria técnica à candidatura à lista do património cultural e material da Unesco das práticas e saberes associados ao bote baleeiro açoriano, fases 1 e 2. Posta à votação, foi aprovada por unanimidade. Ponto 8. Retificação do despacho de decisão de contratar de concurso público internacional para a aquisição de viatura elétrica pesada para a recolha de resíduos e equipamentos conexos no âmbito do projeto de valorização e gestão de resíduos cofinanciado por fundos estruturais europeus para deliberação. Foi apresentada a ação, depois de ter sido presente a reunião ordinária do Executivo, realizada aos 11 dias do mês de fevereiro de 2026, a retificação do despacho de decisão de contratar de concurso público internacional para a aquisição de viatura elétrica pesada para a recolha de resíduos e equipamentos conexos no âmbito do projeto de valorização e gestão dos resíduos cofinanciado por fundos estruturais europeus. Posta à votação, foi aprovada por unanimidade. Ponto 9. Anulação da adjudicação de empréstimo a médio e longo prazo para financiamento do projeto de promover o desenvolvimento económico, investigação e inovação, Casa do Investigador das Lajes de Pico, incubadora e centro de coworking e co-living aprovado pelos fundos estruturais e de investimento. Foi presente a ação, depois de ter sido presente a reunião ordinária do Executivo, realizada aos 28 dias do mês de janeiro de 2026, a retificação do despacho de decisão de contratar o concurso público internacional para a aquisição de viatura elétrica pesada para a recolha de resíduos e equipamentos conexos no âmbito do projeto de valorização e gestão de resíduos cofinanciado por fundos estruturais europeus. Posta à votação, foi aprovada por unanimidade. Ponto 10. Proposta da Rádio Montanha para a aquisição de serviços de gravação e transmissão das sessões da Assembleia Municipal das Lajes de Pico durante o ano 2026 para deliberação. Foi apresentada a ação o orçamento recebido da Rádio Montanha relativo à aquisição de serviços de gravação e transmissão das sessões da Assembleia Municipal das Lajes de Pico durante o ano 2026, no valor total de 807,36 €. Posta à votação, foi aprovada por unanimidade. Ponto 11. Contrato de constituição do usufruto do edifício do Centro Intergeracional das Ribeiras entre o município das Lajes de Pico e a Liga dos Combatentes, núcleo da Ilha de Pico, para deliberação. Foi apresentada a ação depois de ter sido presente a reunião ordinária do Executivo, realizada aos 11 dias do mês de fevereiro do ano 2026, o contrato de constituição de usufruto do edifício do Centro Intergeracional das Ribeiras entre o município das Lajes de Pico e a Liga dos Combatentes, núcleo da Ilha de Pico. Posta à votação, foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros eleitos pelo PS, António Santos, Eugénio Freitas, Noelia Machado, Paulo Alves, Antonino Azevedo, Nicole Lemos, Ana Neves, José Fernandes, João Lemos e Ruth Aço, e dos presidentes das juntas de freguesia eleitos pelo PS, Nelson Madruga, secretário da Junta de Freguesia de São João, Délcio Silva, Elizabeth Cardoso, Lísia Silva, tesoureira da Junta de Freguesia da Piedade, e Hugo Azevedo, e com os votos de abstenção dos membros eleitos pela coligação PSD-CDS-PP, Carlos Chimas, Simão Lopes, Germana Iris, Tiago Cardoso, e com voto a favor do membro eleito pela coligação PSD-CDS-PP, Mónica Macedo, e com o voto a favor do presidente da Junta de Freguesia eleito pela coligação PSD-CDS-PP, Emílio Melo. Ponto 12. Proposta de alteração ao regulamento de toponímia e numeração de polícia do município das Lajes de Pico para deliberação. Foi apresentada a ação depois de ter sido presente a reunião ordinária do Executivo, realizada aos 14 dias do mês de janeiro de 2026, a proposta de alteração ao regulamento de toponímia e numeração de polícia do município das Lajes de Pico.
Posto à votação, foi aprovado por unanimidade. Salão Nobre dos Passos do Conselho das Lais de Pico, aos 23 dias do mês de fevereiro do ano 2026. Alguém tem alguma referência a esta minuta? Não havendo, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assim sendo, agradeço a todos a presença e a paciência dos que nos estiveram a ver e a ouvir, e dou por encerrado esta sessão ordinária da Assembleia Municipal das Lajes do Pico, desejando o melhor ano possível para todos os nossos ouvintes e para os presentes. Muito obrigado.